Fala, amigos do Presente História! Hoje nós estamos nesse cenário maravilhoso, o Estádio Municipal da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, que está passando pelos finalmente, as últimas adequações para trazer para você a história do maior evento esportivo do mundo. Nós estamos iniciando a série para contar sobre os Jogos Olímpicos. Claro, nós vamos trazer pessoas que são especialistas, atletas e até mesmo professores aqui da cidade que participam e fazem várias modalidades esportivas acontecerem aqui. Mas antes da gente fazer esse tour com pessoas importantes no cenário esportivo da cidade, nós queremos contar para você um pouco da história dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são muito antigos, mas nós vamos começar do tempo mais moderno, a chamada Era Moderna, para voltarmos ao passado. As Olimpíadas, como nós estamos mais familiarizados, ela teve seu início mais ou menos no ano de 1896, sendo a primeira sede dos Jogos Olímpicos a cidade de Atenas, na Grécia. Desde então, os Jogos Olímpicos acontecem de 2 em 2 anos, sendo as modalidades dos Jogos Olímpicos de inverno e de verão. A essa de verão que nós estamos mais acostumados, uma vez que o nosso país tem federações contínuas nesses Jogos. Eles são muito importantes na história de vários países, inclusive do nosso país. Mas, para você entender um pouco da história desses jogos, nós temos que voltar na chamada História Antiga, lá na Grécia, onde no ano de 776 a.C. seria o ano da fundação desses jogos, que são também históricos. Para a gente falar um pouco da história dos Jogos Olímpicos, nós temos que pensar em duas perspectivas. Uma do ponto de vista político e diplomático e outra do ponto de vista mitológico grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade grega do período, ela deve ser entendida um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Por exemplo, a Grécia do ano 776 a.C., ela não deve ser entendida como um país, mas sim como um povo que falava uma determinada língua em comum e tinha alguns costumes, do ponto de vista inclusive religioso, que eram comuns a várias outras cidades. Mas, do ponto de vista político, a Grécia daquele período, ela tinha as chamadas cidades-estados, nas quais elas eram autônomas, cada uma tendo seus próprios líderes e também suas próprias leis. Uma forma bem resumida para a gente contextualizar a história dos Jogos Olímpicos. Seria mais ou menos no ano de 775 em que duas grandes cidades-estados estavam em guerra, estavam em conflito contínuo. A mais conhecida cidade Ilia e também a cidade de Esparta, que ficou conhecida com muitos filmes aí, chegaram a um acordo. Não dá mais para termos guerra. Assim, o rei de Ilia, chamado Iftó, juntamente com o rei de Esparta, chamado Licurgo, eles entraram numa aliança de paz. Para celebrar essa aliança, segundo os vestígios históricos, eles selaram um acordo de paz no templo da deusa Hera, ali chamado de Olímpico, daí o nome Olimpíadas. Portanto, a versão mais original da história das Olimpíadas seria que ela teria começado como uma forma de selar a paz entre duas cidades que estavam em guerra há vários e vários anos. Sendo assim, as Olimpíadas desde então começaram a ser realizadas de 4 em 4 anos. Para vocês terem ideia do quanto isso era importante para os povos gregos, a Grécia, quando tinha conflito entre várias cidades, uma contra a outra, mais conhecida ali uma guerra, para dar de exemplo para vocês, a Guerra do Peloponeso, ali, durante esse conflito, foi paralisado esse conflito para que os Jogos Olímpicos acontecessem. Ou seja, os gregos levavam muito a sério as Olimpíadas, uma vez que, além do caráter político e diplomático que nós já tratamos aqui no Presente História, ela também tinha um caráter religioso. Ela era também uma forma de você fazer oferenda
aos deuses. E é sobre esse segundo aspecto que eu quero falar para vocês. Segundo a perspectiva mitológica da história, da origem das Olimpíadas, Hércules, o semideus, o filho de Deus com uma humana, teria ali, depois de ter finalizado os seus 12 trabalhos, e se você não sabe do que são os 12 trabalhos de Hércules, eu recomendo a você a entrar no nosso Instagram, @hpresente, porque tem uma publicação sobre isso, muito interessante, os 12 trabalhos de Hércules. Depois que Hércules, então, terminou com sucesso, com êxito, os seus 12 trabalhos, entrando em guerra com seres mitológicos e vencendo, entrando em guerra com vários seres poderosos e conseguindo vitórias, ele então vai celebrar criando um grande estádio ali e vai colocar o nome desse estádio de Olímpicos. Por isso, a ideia das Olimpíadas. Seria então que surgiu o nome das Olimpíadas. Esse estádio tinha a única finalidade, a celebração e ao culto a Zeus, que povos então se juntavam e celebravam ali os 12 trabalhos vitoriosos de Hércules. Então, pessoal, dentre essas duas perspectivas sobre a história da origem das Olimpíadas, eu deixo para você escolher a qual você mais gostou. Ou você pode também juntar as duas, porque ambas falam da história do povo grego, aqueles que de fato iniciaram esse maior evento esportivo mundial que nós temos. Mas nós não queremos que você se esqueça de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube, se inscrevendo evidentemente, deixando o seu like, compartilhando para os seus amigos e acompanhando toda a nossa trajetória lá no Instagram, @hpresente. Valeu!